Bom dia a todos que acompanham a primeira edição. Olha só, a gente continua aqui com a Madalena Matos, que é vice-presidente da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, para falar sobre entrevista. Madalena, qual é o primeiro passo aí para se preparar bem para uma entrevista? Já começa em casa, né, a preparação? Com certeza. Bom dia, Léo. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Olha, às vezes a pessoa faz o seguinte, sai tão apressado que aí toma um copo com água, então toma um copo de leite, ou às vezes não come nada. E o nosso organismo, gente, fica aquele barulhinho no estômago, e aí quando você pergunta alguma coisa, imagina você sentindo mal no estômago e uma pergunta que vai dar uma pressão em você, qual será o resultado? É um momento que é tenso, né? Exatamente. A pressão pode baixar. Exatamente. Então, se alimenta com qualquer coisa, não deixa o estômago vazio. Então, começa por aí. Sai de casa alimentado, pesquise informação sobre a empresa, gente. Vai lá na internet, veja o que é o objetivo da empresa, veja quais são os valores da empresa, veja o dia a dia da empresa, como é que funciona a empresa e, se possível, gente, dá uma olhadinha para a primeira impressão. Vá trabalhar, ou então vá para a seleção como se você fosse já o seu primeiro dia de trabalho. Porque a impressão que vai ficar a primeira impressão, geralmente, a primeira impressão ditado, é a que fica. Né? Mas eu digo, hoje em dia eu digo, a primeira impressão e a última. Você tem que ter cuidado com a sua primeira impressão. Então, vá como se fosse seu primeiro dia de trabalho. Outra, lembrar o seguinte, Léo, que às vezes muitos deles ficam tão nervosos que fica só no sim e no não. Sim e não. Monólogo, né? No monólogo. E a entrevista tem que ser um diálogo. Você também pode fazer perguntas. Por quê? Porque você não estudou a empresa, você não já analisou. Quem fez o dever de casa vai ter pergunta para fazer para o entrevistador. Exatamente. Então, no caso de uma entrevista com várias pessoas ao mesmo tempo, né? É mais comum hoje isso em dia, né? Muito Como é comum. que esse comportamento deve mudar também? O cuidado que você tem que ter é o quê? Com licença, ou levantar a mão, a questão da educação, viu? Dos três E do comportamento. A ética, a educação e a etiqueta. Isso faz a diferença para o entrevistador? Com certeza você vê pelo comportamento de cada um. De levantar a mão, de pedir licença, obrigado, as palavrinhas mágicas. Isso aí numa entrevista de trabalho é muito importante. A expressão corporal, o entrevistador também está de olho? Analisa isso aí também numa entrevista. Treine algumas situações. Se você está muito tenso, se você sabe alguma coisa. Por exemplo, ontem à noite, coincidência ou não, ontem à noite eu recebi uma ligação. Madal, o que é que eu faço? Aí eu disse, o que foi que houve? Ele disse, não, é porque eu saí de uma empresa por isso. E como eu vou falar nessa entrevista? Aí eu disse, simples, é simples. Fale a verdade. Quando a gente fala a verdade, a gente fala a verdade, fale com simplicidade. Não tem. Eu digo, quando foi que você trabalhou nessa empresa? Foi uns 5, 6 anos atrás. Eu digo, então não precisa comentar. Qual foi o seu último trabalho agora? Por que você saiu desse último trabalho? Se houver essa pergunta, beleza. Ou então um trabalho anterior a esse. Mas há 5, 6 anos atrás não vai participar da entrevista. Não vai ter esse questionamento na entrevista. E aí ela ficou mais calma. E isso realmente é tenso. Outra, fale sobre o seu desenvolvimento profissional, como é que você faz, como é que você reage. Então, crie um diálogo, Leonardo, e não um monólogo. Faça as perguntas relevantes, que é importante você saber. Outra, vá para a entrevista de emprego sabendo mais ou menos quanto é que o mercado está pagando nesse cargo que você está se candidatando. E outra coisa, jamais, gente, mentir numa entrevista de trabalho ou num currículo. Principalmente na entrevista. Você pode até omitir, mas mentir, jamais, né? Hoje em dia as empresas estão olhando muito as redes sociais do candidato, né? Pronto. Que tipo de problema o candidato pode ali causar, fazer uma postagem que pode prejudicar aí na entrevista? Olha, eu botei aqui assim, tenha cuidado e coerência nas mídias sociais. A gente sabe muito bem, gente, que quando às vezes teve situações que eu já passei, eu já falei em várias entrevistas, de amigas que no carnaval se excedeu e aí postaram uma foto dela, realmente, né, tomando todas, e aí ela veio e fez a pergunta para mim. E agora, Madalena? Eu disse, agora? Que você viu, né? E eu disse assim, eu não, o mundo todo, né? Que é redes sociais, é internet. Isso então, compromete a seleção do candidato? Com certeza. Então, eu acho assim, olha, cuidado com o que você está postando. Aí, às vezes, muita gente diz assim, o meu lado pessoal não tem nada a ver com o meu profissional. E a gente sabe que hoje em dia você tem que administrar os dois. Você tem que administrar tanto o seu lado pessoal como o seu lado profissional. E outra coisa, cuidado com o seu público. Excelente, então, Madalena, obrigado aí pela participação aqui. Excelentes dicas, espero que você em casa tenha gostado. Se você quer rever
aí o que a Madalena falou, você pode ir até o canal da TV Ceará no YouTube, o youtube.com/TV Ceará HD. Na próxima semana eu estou de volta aqui no Jornal da TVC. Um abraço e até lá.